Bem-vindos a mais uma leitura do livro do Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Vamos dar continuidade à leitura na segunda parte do livro, que são os exemplos dos espíritos. Estamos no capítulo número 4, referente aos espíritos sofredores. Hoje temos aqui o Pascal Lavic. Le Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito se comunica espontaneamente com o médium que não o conhecia quando vivo, nem mesmo de nome. Creio na bondade de Deus, que há de querer tomar em misericórdia o meu espírito. Sofri muito, e meu corpo naufragou no mar. Meu espírito estava sempre preso ao corpo, e por muito tempo fiquei vagando sobre as ondas. Deus. A comunicação se interrompeu. No dia seguinte, o espírito continuou. Permitiu que as preces daqueles que deixei na terra me tirassem do estado de confusão e de incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Eles me esperavam por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Agora, ele repousa e meu espírito, separado com sofrimento, vê os erros cometidos, a prova consumada. Deus julga com justiça, a sua bondade se estende sobre os arrependimentos. Ou seja, Deus julga com justiça e sua bondade se estende sobre os arrependimentos. Se, por tanto tempo, meu espírito vagou com o meu corpo, é porque eu tinha que o expiar. Sigam o caminho certo, se querem que Deus facilite o desprendimento de seu espírito. Vivam no amor a Deus, rezem, e a morte, tão horrível para alguns, será calma para vocês, porque vocês sabem a vida que os espera. Sucumbi no mar e me esperavam por muito tempo. Sucumbi no mar e me esperaram por muito tempo. Não poder me separar do meu corpo era para mim uma prova terrível, porque eu tinha necessidade de suas preces, de vocês que entraram na crença que salva, de vocês que podem pedir por mim à justiça de Deus. Eu me arrependo e espero que Ele me perdoe. O meu corpo foi encontrado no dia 6 de agosto. Eu era um pobre marinheiro e naufraguei há muito tempo. Rezem por mim. Assinado Pascal Lavic. Agora temos uma série de perguntas e respostas. Pergunta: onde o Senhor foi encontrado? A resposta: não muito distante de vocês. O Jornal de Havre de 11 de agosto de 1864 continha o seguinte artigo de que um médium não podia ter conhecimento. Isto é o que saiu no jornal, e o médium não tinha conhecimento. Anunciamos que foi encontrado em 6 deste mês uma parte de um cadáver encalhado entre Blainville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham sido arrancados. Entretanto, sua identidade pôde ser reconhecida pelos sapatos, ainda presos aos pés. Assim reconheceu-se que era o corpo de um pescador. Assim se reconheceu que era o corpo do pescador Lavic, que naufragou em 11 de dezembro a bordo do barco O Alerta. Por uma rajada de mar, Lavic nasceu em Calais e tinha 49 anos. Foi a viúva quem o identificou. Em 12 de agosto, como se falava sobre o acontecimento, o grupo em que o espírito tinha se manifestado pela primeira vez, ele se comunicou de novo espontaneamente. Eu sou mesmo Pascal Lavic e preciso de suas preces. Vocês podem me fazer bem, porque a prova que sofri foi terrível.
A separação do meu espírito e do meu corpo só aconteceu quando reconheci meus erros. E depois, ele não se separou completamente. Seguia o corpo sobre o mar que o tinha engolido. Rezem a Deus para que me perdoe. Rezem para que ele me dê o repouso. Suplico que rezem. Que este terrível fim de uma existência terrena infeliz lhes seja um grande ensinamento. Vocês devem sonhar com a vida futura e não deixar de pedir misericórdia a Deus. Rezem por mim, preciso de piedade de Deus. Assinado Pascal Lavic. Temos aqui outro exemplo de outro espírito. Ferdinand Bertin, eu acho que é assim que se pronuncia, Ferdinand Bertin, ou Bertin. O médium morador em Havre evocava o espírito de uma pessoa que tinha conhecido. Este espírito responde: quero me comunicar, porém não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem se aproximar de vocês. Recebe então a seguinte comunicação: estou em um abismo horrível. Ajudem-me. Oh meu Deus, quem me tirará deste turbilhão? Quem dará uma mão segura ao infeliz que o mar engoliu? A noite é tão negra, a noite é tão negra que tenho medo. Por toda a parte há o barulho de ondas e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar neste momento supremo. Porque esta noite profunda é a morte em todo seu horror e eu não quero morrer. Oh meu Deus! Não é a morte futura, é a morte passada. Jamais me separei de quem amo. Vejo o meu corpo e o que experimentei há pouco é apenas a lembrança da horrível angústia da separação. Tenham piedade de mim, vocês que conhecem meus sofrimentos. Rezem por mim, porque não quero sentir de novo, como senti naquela noite fatal, toda a dilaceração da agonia. Nisso consiste minha punição. Eu presinto. Rezem, eu imploro. Oh, o mar, o frio, vou ser engolido. Socorro. Tenham piedade. Não me rejeitem. Nós dois nos salvaremos sobre esses destroços. Oh, estou sufocando. As ondas vão me engolir e os meus não terão nem mesmo a triste consolação de me rever. Mas não, vejo que meu corpo não está mais agitado pelas ondas. As preces de minha mãe serão atendidas. Minha pobre mãe, se ela pudesse perceber seu filho tão miserável como o é na realidade, rezaria melhor. Mas ela acredita que a causa de minha morte santificou o passado. Ela me chora como um mártir e não como um infeliz e castigado. Oh, vocês que sabem serão sem piedade? Oh, vocês que sabem serão sem piedade? Não, vocês rezarão. Assinado François Bertin. Aqui temos uma nota, que é a nota da tradução. Na introdução consta o nome. Na introdução consta o nome de Ferdinand. No final está François. Em outra versão, já traduzida para o português por Manuel Justiniano Quintão, para a Federação Espírita Brasileira, a 21ª edição, 1973. Constata-se a mesma disparidade de nomes, inclusive assinalada por nota de rodapé. Isto aqui é só um adendo. Continuando. Este nome, completamente desconhecido pelo médium,
o de François Berton, não lhe trazia qualquer lembrança. Pensa que seria sem dúvida o espírito de algum infeliz naufragado que vinha se manifestar a ele, espontaneamente, como já lhe tinha acontecido várias vezes. Soube, um pouco mais tarde, que era, com efeito, o nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que tinha acontecido nas redondezas em 2 de dezembro de 1863. A comunicação tinha sido dada no dia 8 do mesmo mês, 6 dias após a catástrofe. O indivíduo tinha naufragado, fazendo tentativas extraordinárias para salvar o equipamento e no momento em que pensava ter assegurado sua salvação. Não tinha com o médium nenhum laço de parentesco, ou seja, o espírito não tinha nenhum laço de parentesco com o médium, nem mesmo de conhecimento, porque se manifestou ele antes de se manifestar a qualquer membro da família. Porque os espíritos não encontram em todas as pessoas condições fluídicas necessárias para se comunicarem. Na confusão em que estava, não tinha, por outro lado, a liberdade de escolha. Foi conduzido instintiva e atrativamente a este médio dotado, ao que parece, de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas deste tipo. Ou seja, ele foi atraído ao médio pelo fluido. Pressentiu também que encontraria mais uma simpatia particular, como outras que havia encontrado em condições semelhantes. A família do espírito era estranha ao espiritismo, talvez sem simpatia por esta crença. Não pôde acolher sua revelação como pôde fazê-lo este médium. Embora o desencarne tivesse acontecido há alguns dias, o espírito sofria ainda todas as suas angústias. É evidente que não tinha a menor ideia sobre sua situação. Acreditava-se ainda vivo, lutando contra as ondas, e entretanto fala de seu corpo como se estivesse separado. Pede socorro. Diz que não quer morrer e, um momento depois, fala da causa de sua morte, que reconhece ser um castigo. Tudo isso denota a confusão de ideias que segue quase sempre os desencarnes violentos. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro de 1864, ele se comunicou de novo, espontaneamente, com o mesmo médium e ditou o seguinte: a piedade que o Senhor teve por meus sofrimentos tão horríveis me reergueu. Compreendo a esperança, antevejo o perdão, mas depois do castigo do erro cometido, sofro sempre e, se Deus permite que, por alguns momentos, eu anteveja o fim de minha infelicidade, devo-o às preces das almas caridosas, tocadas por minha situação, que devo esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, você é bendita, quando a sinto nascer em minha alma. Mas, infelizmente, o abismo se abre. O terror e o sofrimento apagam esta lembrança da misericórdia. A noite, sempre a noite. A água, o barulho das ondas que engoliram o meu corpo, são apenas uma fraca imagem do horror que cerca o meu pobre espírito. Fico mais calmo quando posso estar perto do Senhor, porque assim como confiar um segredo a um amigo alivia quem o guardava. Sua piedade, motivada pela confidência de minha miséria, acalma meu mal e repousa meu espírito. Suas preces me fazem bem, não as recuso. Não quero cair neste sonho horrível, que se torna realidade quando o vejo. Pego o lápis mais frequentemente. Me faz muito bem me comunicar através do Senhor. Após alguns dias, este mesmo espírito foi invocado em uma reunião espírita em Paris.
foram-lhe colocadas as seguintes perguntas, às quais ele respondeu com uma única comunicação e por outro médium. Ok. Após alguns dias, este mesmo espírito foi invocado em uma reunião espírita em Paris. Foram-lhe colocadas as seguintes perguntas, às quais ele respondeu com uma única comunicação e por outro médium. Quem o trouxe para se manifestar espontaneamente ao primeiro médium com o qual se comunicou? Esta é a pergunta. A resposta. Há quanto tempo... são várias perguntas, ok. Quem o trouxe para se manifestar espontaneamente ao primeiro médium com o qual se comunicou? Há quanto tempo o Senhor havia desencarnado quando se manifestou? Quando se comunicou, parecia não ter certeza sobre estar vivo ou morto e experimentava todas as angústias de uma morte terrível. Agora se dá melhor conta de sua situação? O Senhor positivamente nos disse que seu desencarne era uma expiação. Poderia nos dizer a causa? Isto seria instrutivo para nós e um alívio para o Senhor. Por esse testemunho sincero, atrairá a misericórdia de Deus que nós pediremos em nossas preces. Foram várias perguntas, agora vem a resposta. Parece impossível, num primeiro momento, que uma criatura possa sofrer assim tão cruelmente. Deus, como é penoso se ver constantemente no meio de ondas em fúria e sentir sem parar esta amargura, este frio glacial que sobe, que aperta o estômago. Mas para que serve vocês sempre se entreterem com tais espetáculos? Eu deveria começar por obedecer às leis do reconhecimento, agradecendo a todos que tiveram interesse por meus tormentos. Vocês perguntam se me comuniquei muito tempo após minha morte. Não posso responder com facilidade. Pensem e julguem em que horrível situação ainda estou. Entretanto, fui trazido para perto do médium, acredite, por uma vontade estranha à minha e coisa impossível de eu me dar conta. Eu me servi de seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do seu. Neste momento, convencido de que ele me pertence, experimento mesmo, nesta hora, um prazer enorme, assim como um alívio particular que infelizmente vai parar logo. Mas, só meu Deus, eu teria uma confusão a fazer. Ok. Experimento mesmo, nessa hora, um prazer enorme, assim como um alívio particular que infelizmente vai parar logo. Mas, só meu Deus, eu teria uma confissão a fazer. Será que terei forças? Depois de muito encorajamento, o Espírito completou. Fui muito culpado. O que me dá pena é que acreditam que sou um mártir. Mas não é nada disso. Em uma existência anterior, mandei colocar em um saco diversas vítimas e jogá-las ao mar. Rezem por mim. Comentário de São Luís sobre esta comunicação. Esta confissão será para este espírito causa de grande alívio. Sim, ele foi bem culpado, mas a existência que ele acaba de deixar foi honrada. E se ele era amado e estimado por seus chefes, é o fruto de seu arrependimento e das boas resoluções que o tomou antes de voltar à Terra, onde quis ser tão humano quanto fora cruel. Seu devotamento era uma reparação, mas ainda lhe faltava resgatar erros passados, com uma última expiação, a da morte cruel que sofreu. Ele mesmo quis se purificar, sofrendo as torturas que fez aos outros,
e observem que uma ideia o perseguia, o pesar de ver que os outros o olhavam como um mártir. Acreditem que será levado em conta esse sofrimento de humildade. Daqui para a frente, deixa o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, com suas preces. Vocês podem ajudá-lo a fazer caminhá-lo. Vocês podem ajudá-lo a fazê-lo caminhar com um passo mais firme e mais seguro. Então ficamos por aqui com estas leituras aqui dos espíritos, aqui do livro do Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e vemo-nos na próxima leitura.